E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Geografia do canal Parabólica. E hoje nós vamos fazer uma lista de exercícios relacionada às aulas da Unidade 1 e Unidade 2, né? Que são os conceitos básicos de geografia e as coordenadas geográficas e fuso horários. Espero que vocês gostem, espero que essa aula seja muito produtiva para tirar as suas dúvidas sobre esses assuntos. E vamos lá começar? Então, a gente começa aqui com a questão número 1, né, do Enem 2019, e a gente vai discutir aqui sobre aqueles conceitos básicos de geografia. Então, a gente tem dois textos, então a gente vai fazer a leitura e depois a gente faz a questão. Então, vamos lá. Ó. Uma dica que eu dou sempre nas questões do Enem, como é uma prova muito longa e muito extensa, a gente sempre começa lendo aí para ganhar tempo, ó, lendo o comando da questão. Depois a gente lê o texto para a gente poder ganhar tempo e na hora que a gente for lendo os textos, a gente já tem mais ou menos ideia do que é aquela questão se trata, né? Então, ó, os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza, então ele quer saber ali, ó, relação da sociedade e natureza, caracterizada pela, então ele quer uma relação da sociedade diante da natureza que é caracterizada. Então, ó, objetificação do espaço físico, retomada do modelo criacionista, recuperação do legado ancestral, infabilidade do método científico e formação da cosmovisão holística. Então, a gente já sabe mais ou menos o que ele quer na questão. Vamos ler os textos. Texto 1. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Francis Bacon. E o texto 2. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Então, aqui a gente tem um livro, sempre leiam a fonte, tá, gente? A dimensão ambiental na educação. Então, é um livro que se trata de desequilíbrios ambientais e problemas ambientais aí. Lá no texto do Francis Bacon, a gente tem que ele fala que os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Então, ó, os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela objetificação do espaço físico. Eu acho que é mais ou menos aquilo que os textos estão falando. Vamos ver as outras, ó. Retomada do modelo criacionista. Ele não fala nada sobre os modelos criacionistas nesses dois textos, então a B eu já vou logo riscar. Recuperação do legado ancestral? Não, também não. Infabilidade do método científico? Ó, ele não fala nada do que o método científico ele é infalível, né? Ele fala aqui no segundo texto que fica mais fácil, né, a gente enxergar, né, os desequilíbrios ambientais à medida que o ser humano vai se separando da natureza, né? Ó, age de forma totalmente desarmônica. Então, ele percebe que o ser humano já está desintegrado da natureza. Então, ele não fala nada sobre o método científico. E aqui, formação da cosmovisão holística. Então, também não. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Para a questão 2 do Enem de 2021. Ele deu uma figura, movimento de translação da Terra. Ó, ele marcou equinócio, os equinócios, dia 21 de março, né, que é o outono. Então, ó, eu tenho outono. Equinócio, dia 23 de setembro, é o de primavera. Gente, uma dica que eu dou para vocês, sempre quando eu pego a prova do Enem, eu bato o olho na figura e eu já risco, tá? Prova, ela tem que sair rabiscada, porque quanto mais você anota, faz as anotações, na hora às vezes de você ler, você fez uma anotação que vai te ajudar na resolução. Então, ó, solstício de dezembro eu tenho que é verão, e o solstício de junho eu tenho que é o inverno. Beleza. Então, marquei o mapinha, tem o sol, papapá. Lembra aqui, ó,
Aqui é o Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Beleza? Vamos lá, ó. Considerando as informações apresentadas, prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, né? Ou seja, ao meio-dia, no dia 21 de junho, que a gente marcou aqui, que é o solstício de inverno. Então, ó, eu já tenho aqui que é esse globinho, projetará a sua sombra para a direção norte, sul, leste, oeste e nordeste. Vamos analisar a figurinha, né? Então, ó, eu tenho que o solstício de inverno, né? O Sol vai projetar, ó, a sombra perpendicular ao Trópico de Câncer, ó. Se a luz está batendo perpendicular ao Trópico de Câncer, eu tenho, vamos supor, Brasília. Suponhamos que o Brasil esteja aqui. Brasília está mais ou menos aqui, né? Se a luz está projetando no Trópico de Câncer, a luz está vindo daqui de cima, a sombra vai para onde? Né? A sombra vai ser projetada para o sul, certo? Então, a nossa alternativa B é a resposta correta. Por que não pode ser as outras? A letra A não pode porque a luz está sendo projetada no Trópico de Câncer. Se a luz está sendo projetada perpendicular ao Trópico de Câncer, a sombra vai se dar ao sul. Para a sombra se dar ao norte, então, ó, deveria ser o solstício de dezembro, né? Porque ela vai estar sendo projetada ao Trópico de Capricórnio. Então, a A está fora. Leste e oeste, né? Não faz sentido porque o Sol teria que estar perpendicular, ó, ao Equador, certo? E, então, a C e a D não dá. E Nordeste também está fora, porque ao meio-dia, né, o Sol vai estar em zênite no Trópico de Câncer, projetando a sombra ao sul. Então, também não dá para ser Nordeste. Então, a resposta certa é a resposta B. Agora, a questão 3 do Enem 2021. Ó, vamos ler o comando da questão para ver o que ele está querendo. Ó, no contexto das grandes cidades brasileiras, então já é uma questão falando mais aí da questão urbana, a situação apresentada no texto vem ocorrendo, então ele quer uma situação que acontece, vem ocorrendo como consequência da, então a gente vai ter que achar a consequência do que está acontecendo nas grandes cidades. Vamos ler o texto. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. Então, a vida das pessoas se modifica. Então, é um texto em que acontece modificação na vida das pessoas e a mesma coisa acontece nas cidades. Então, estão acontecendo mudanças na vida das pessoas e das cidades. Ok. O lugar da festa, do encontro quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Então, ó, ele falou que os lugares de encontro quase desaparecem, o número de brincadeiras infantis na rua diminui e as crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos. Lembra que a cidade é o lugar de mercadoria, né? A cidade é como mercado. Vamos lá. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Então, nesse pedaço de texto aqui, a gente pode ver que aquela vivência urbana, aquela vivência de cidade,
tá desaparecendo. Você já não vê criança, os lugares de encontro já vão se desaparecendo, os pedaços de cidades são vendidos como mercadoria. Então ele está falando que aquela ambiência urbana mais lúdica está desaparecendo. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Então, ele quer as consequências, né, no contexto das grandes cidades, né, o que a consequência disso que está acontecendo. Vamos lá. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da manutenção dos modos de convívio social? Não, né? Porque a primeira palavra que tem aqui que a gente grifou foi modifica, né? Com a mesma rapidez. Então ele está falando que, né, estão desaparecendo os lugares, as crianças, então assim, né, as praças, então assim, de convívio social está desaparecendo, então não tem. Preservação da essência do espaço público? Não, né? Porque ele fala que a própria cidade aqui, ó, que está sendo vendida, né? Que a cidade está sendo tratada como mercadoria. Então, né? O fato de você perder em uma cidade uma praça, isso é uma coisa muito séria. Dentro do urbanismo a gente estuda muito isso, porque uma das essências do espaço público é você ter lugares e espaço de encontros sociais, né? De convívio. Então, se isso está sumindo, né? Então não tem nada a ver preservação da essência do espaço público. Ampliação das normas de controle ambiental? Né? Porque a gente até grifou aqui, ó, que tá tendo problemas ambientais. Não foi que a gente falou aqui? Diminui o número de árvores são destruídas, né? As praças são transformadas em concretos. Então, lá na frente a gente vai ver que tem até o problema da permeabilidade, né, urbana. Então, isso aqui não. Flexibilização das regras de participação política. Né? Ele nem fala nada sobre participação política. Então, ó, alternativa é a única que sobrou, além de ser a correta, ó, alteração da organização da paisagem geográfica. Certinho, né? Porque ele está falando que está havendo uma alteração, uma mudança da paisagem geográfica, onde a gente tem os sentidos, né, as memórias, a vivência ali. Então, esse espaço está se alterando e tanto quanto a vida das pessoas, então é uma troca. A vivência urbana gera uma modificação no modo de vida das pessoas e o modo de vida das pessoas reflete nas cidades, né? Então, a gente tem aí uma coisa que uma coisa interfere na outra. Então, a alternativa correta é a letra E. Agora vamos à quarta questão, ó, do Enem 2020. Ó, ele deu um mapa, né? E né, um mapinho, um calendário, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, os meses. E aí, para cada plantio aqui, né, ele colocou, ó, janeiro, feijão, milho, algodão. Tem aqui quando que é o cultivo da pecuária. Aqui na legenda, ó, o pastoreio, quer dizer, plantio e limpa do solo, ó, aqui de março a maio, né? Então, ó, lembra do que eu falei, toda vez que ele der um gráfico, a gente dá uma analisada do gráfico antes da gente ler o comando, depois a gente lê o comando, volta no gráfico e aí vai para as alternativas, né? Então, gente, uma coisa muito importante sobre a prova do Enem é mais treino, tá? Porque por ser uma prova muito grande, treinem fazer questões, tá? Porque é exercício. Eu lembro que eu fazia muitos exercícios, porque chegou uma época eu fiz 1.000 e tantas questões assim no ano. Eu resolvia muita prova de Enem, sabe? E não só de Enem, né? Outros vestibulares. Porque é isso que vai dando maturidade pra gente fazer prova. Então, ó,
vamos continuar analisando aqui o calendário, as legendas, ó, colheita de feijão. Então, ó, só aqui nessa legenda a gente já tem que é uma cultura diversificada. Ele tem algodão, milho seco, que quanto que a colheita do milho, feijão e tem pastoreio. Então, uma plantação diversificada nesse solo. Então, tá bom. Vamos lá. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia, então ele quer a estratégia da dinâmica produtiva dessa pessoa que fez esse gráfico aqui, né? Esse mapinha, ó, esse calendário. Então, vamos lá, ó. A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central. Qual a estratégia de dinâmica produtiva dessa pessoa? Vamos lá. Separação pelo tipo de solo? Não, né? Ele não separou nada de solo aqui. Ele só colocou quando que é o pastoreio, quando que é o plantio e limpa, quando que é o crescimento, quando que é a colheita. Não falou nada de tipo de solo. Então, eu já descartaria essa. Exportação da colheita sazonal? Não, né? Porque aqui a gente tem que é uma cultura de subsistência, né? Não tá falando nada que é uma colheita, né, sazonal. A única coisa de sazonal aqui é que ele organiza as culturas de acordo com a estação do ano. Então, essa aqui tá fora. Priorização da tecnologia moderna. Não, porque não é moderna? Porque ele fez um calendário e ele segue as estações do ano, né? Então, assim, né? Não tem nada de tecnologia moderna. Se fosse a tecnologia moderna, teria outras coisas. Ele conseguiria manter uma cultura maior em outras áreas do ano, e aí, não. Então, essa aqui tá fora. Adequação pelo tempo da natureza. Sim, né? A gente vê que tá tudo dividido pela época do ano. Ó. De janeiro a março tem o pastoreio, de março a abril aqui ele marcou ó, direitinho que é o plantio e limpa. Depois aqui de maio a junho tem mais um pouco e aí ele começa aqui, né, o milho, ó. Então, ó, letra D. Intensificação da atividade pecuária? Não, né? Não é intensificação, porque ele tem um período de pastoreio e o outro ele divide com plantio e ainda ele diversifica a produção, né? Entre milho, algodão, feijão. Então, essa também tá fora. Então, a resposta dessa questão é a letra D. Vamos lá, questão 5 do Enem. Opa! O Enem 2020. Ó, aqui, vamos lá no comando, ó. O texto descreve uma confusão da personagem em relação. Então, pelo texto, alguém já fez confusão sobre alguma coisa. Ó, ao tipo de projeção cartográfica, aos contornos dos fusos horários, à localização do norte magnético, aos referenciais de posição relativa, as distorções das formas continentais. Então, eu tenho alguém que fez confusão com esses conceitos. Vamos ler o texto. Devo estar chegando ao centro da Terra. Deixe ver. Deve ter sido mais de 6.000 quilômetros por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso, era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então qual seria a latitude ou longitude em que eu estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. Né? As aventuras de Alice no País das Maravilhas. Então vamos lá, essa é a hora que a Alice cai e aí ela deve estar chegando perto do centro da Terra. Vamos lá. O texto descreve uma confusão da personagem em relação, então vamos ver, ao tipo de projeção cartográfica? Não, né? Porque projeção cartográfica são cálculos matemáticos, né? São projeções de mapas, então não tem muito essa referência. Então a gente descarta logo a letra A.
Aos contornos dos fusos horários? Não, ela nem menciona a hora aqui no texto, então tá fora também. A localização do norte magnético? Também não. Ela não fala nada de norte, de sul, em relação ao quê, né? Aos referenciais de posição relativa? Sim, ela está em dúvida da posição dela, né? Então, ó, embora, né, no centro da Terra a gente não consiga usar longitude e longitude, porque são coordenadas de superfície, ela fez confusão aos referenciais de posição relativa, porque latitude e longitude a gente usa para saber a posição relativa, mas na superfície, não no centro da Terra. Então, a letra D. As distorções das formas continentais. Não, ela nem relaciona nada com as formas de continente, nem com continente. Então, a alternativa correta é a letra D. E agora a gente vai para a questão de número 6, uma questão do Enem 2019. Bom, eu achei muito importante colocar essa questão aqui, porque a gente vai falar sobre o conceito de albedo, tá? Que caiu aqui, ó, nessa questão, e eu acho muito legal a gente falar o que é isso, né? Então, ó, vamos ler a questão e aí eu explico o conceito. Ele deu uma figura, né, ó, do IBGE, e aí ele colocou aqui um satélite, o Sol, a energia solar incidente, né? E aqui, ó, a energia solar refletida, certo? Então, vamos lá. A geração de imagem por meio da tecnologia ilustrada, no caso é o satélite, depende da variação do albedo dos corpos físicos. O que é albedo? Albedo é a quantidade de energia solar refletida pelos corpos, né? Igual, vamos ver assim, uma areia branca ou a neve, ela tem albedo muito alto, porque reflete muito essa energia. Tanto que esse pessoal que vai fazer aquelas... vai praticar aqueles esportes de neve, fazer caminhada na neve, eles usam aqueles óculos, né, para proteger os olhos, porque a energia solar refletida ali é muito alta, né? O fundo dos oceanos, por exemplo, as folhas das florestas, né, você tem um albedo muito pequeno, porque reflete pouca energia solar, certo? Então, ó, como que as imagens do satélite, né, a geração das imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do, ó, só de ver as setinhas aqui voltando, ó, eu já tenho a resposta, né? Ó, pelo albedo dos corpos físicos, né? Mas vamos ver as outras alternativas. Profundidade do lençol freático. Então, assim, não, né? Não tem nem desenho de lençol freático e também não tem nada a ver. Campo de magnetismo terrestre. Talvez essa possa gerar alguma dúvida, mas também não tem nada a ver aqui. Qualidade dos recursos minerais também está fora, porque não tem nada a ver. E movimento de translação planetária. Não é um movimento de translação do planeta que gera as imagens num satélite, certo? Então, ó, é o albedo dos corpos físicos. Então, a nossa resposta certa é a letra A. E agora a gente vai para a questão número 7 do Enem 2014. Vamos lá, ó. Primeiro comando da questão, ó, a diferença espacial, então ele quer uma diferença espacial, uma característica espacial citada, é causada por qual característica física da Terra? Então, ó, a diferença espacial citada, ele vai citar ali no texto, é causada por qual característica física da Terra? Então, pelo que a gente está entendendo no texto, ele vai querer saber qual característica da Terra é responsável por alguma coisa, né? Então, ó, achatamento de suas regiões polares, movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, arredondamento de sua forma geométrica, né? Variação periódica de sua distância do Sol, inclinação em relação ao seu plano de órbita. Então, vamos lá ver o que ele está querendo. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol, né? O Pequeno Príncipe é um livro que eu adoro.
Eu até indico quem nunca leu ou quem não tem, é baratinho esse livro, mas é todo ano, toda vez que você lê, porque eu costumo ler O Pequeno Príncipe uma vez por ano e a cada vez que eu leio tem um significado completamente diferente. Leiam, é muito bonitinho, eu adoro. Né? Então, ó, aqui ele está falando que quando é meio-dia nos Estados Unidos, né, lá na França o sol já está se pondo. Então, bastaria que alguém fosse para lá muito rápido para assistir o pôr do sol. Então, ó, essa diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Achatamento de suas regiões polares. Não, né? Porque o achatamento das regiões polares da Terra só explica por que que ela é geóide, né? Qual a diferença de um geóide para uma esfera? Que é o geóide, ela é achatadinha, ela não é uma esfera perfeita. Então, a letra A tá fora. Movimento em torno do seu próprio eixo? Sim, né? Correto. Porque a diferença das horas em várias áreas na superfície terrestre, ele é consequência do movimento de rotação da Terra. Então, perfeita. Arredondamento de sua forma geométrica. Não, só está falando que não é porque a Terra é redonda, né? Não. Aqui também não. Variação periódica de sua distância do Sol. Não porque essa variação periódica em relação ao Sol, isso é um movimento de translação, né? Então, aqui, ó, eu tenho a translação, ela gira em torno do Sol. Então, isso não é o que causa as diferentes horas na superfície terrestre. Inclinação, então essa aqui também não. Inclinação em relação ao seu plano de órbita? Não, a inclinação da Terra, né, ela está mais ligada às estações do ano também, não a diferentes horas na superfície. Então, essa também está fora. Então, a resposta certa é a letra B. E agora a gente vai para a questão de número 8 do Enem 2018 sobre os fusos horários. Eu achei legal colocar essa questão porque além dela treinar a gente a fazer, né, os exercícios de fusos horários, ela ainda dá uma mini revisão do que são os fusos horários, né? Então vamos ler o comando da questão. Ó, considerando-se que a cerimônia de abertura dos jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, no dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura? Então vamos lá no texto. Ó. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha meridiana do fuso zero. Passando-se o meridiano pela linha meridiana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo assim os 24 fusos do sistema de zona de horas, certo? Lembre-se que são os 24 fusos representando as 24 horas do dia. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se uma hora. Para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se uma hora. A partir da Lei de 11.602 de 2008, o Brasil que fica a oeste de Greenwich e tinha 4 fusos, passa a ter somente 3 fusos horários. Lembra disso na aula que eu falei? Né? Teve a lei em 2008 que retirou o 4º fuso e aí em 2013 voltou com 4 fusos novamente. Por a questão ser de 2008, o exercício ele ainda pede para a gente calcular com 3, né? Sempre que cair uma questão sobre fusos horários do Brasil, leiam para ver se vai referir a essa lei, se vai pedir para calcular com 3 ou 4 fusos, tá, gente? Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, o estado do Amapá está no fuso 3 e o Acre no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso
8. Então, a partir de Greenwich, lá em Pequim, soma-se, né, 8 horas. E o Brasil, a partir de Greenwich, né, dependendo do que ele vai pedir, a gente vai subtrair as horas. Considerando-se que a cerimônia da abertura dos jogos tenha ocorrido às 8 horas da noite, né, às 20 horas e 8 minutos, no horário de Pequim, no dia 8 de agosto de 2018, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir ao início da cerimônia de abertura. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho. Ó, eu tenho Greenwich, né? Aqui fazer um G, 0. E eu tenho Pequim, né? Aqui às 20 horas e 8 minutos, né? No fuso 8. Então, eu tenho aqui mais 8, ok? E ele quer saber que horas os brasileiros no estado do Amapá. Lá em cima, ele fala que o Amapá está no fuso 3. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, eu tenho aqui o Amapá, né? Então, lembre-se que quando eu ando de leste para oeste, eu vou subtrair as horas. Como ele quer saber de Pequim até o Amapá, eu tenho que subtrair 8 mais 3. Então, eu tenho aqui 8 mais 3 é igual a 11 horas de diferença. Então, ó, 20 horas e 8 minutos menos 11. Então, eu vou fazer aqui, ó, 28 menos 11 horas. Ó, 10 menos 1 vai dar 9, 0. Então, eu tenho que os brasileiros que moram no estado do Amapá, seguindo o horário de Brasília, vão ter que ligar os seus televisores às 9 horas e 8 minutos do dia 8 de agosto. Ó. Resposta, letra A. E agora a questão de número 9, do Enem 2004. Ó, um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Então, ó, já vi de cara que ele me deu um mapinha, né, com uma rua, uns lotes, um anúncio, e vamos ver o que ele vai pedir aqui. Interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado e lá chegando observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos, numerados de 1 a 5. Considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado então ele deu o anúncio e quer que a gente descubra qual o terreno que está sendo anunciado. Vamos lá. Vila das Flores. Vende-se o terreno plano medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã. Então, ó, eu já vou vir aqui, eu vou pôr aqui no canto para ficar maior, ó. Vou fazer a rosa dos ventos aqui mais ou menos. O norte tá para cá, então eu tenho aqui o sul tá aqui, o leste e o oeste. Então, ó, frente voltada para o sol no período da manhã. Então, eu tenho que o sol nasce a leste. Então, eu tenho a frente desse terreno voltada para o leste. Então, de cara, eu já vou tirar aqui o número 1 e o número 3, porque a frente do terreno está voltada para oeste, né? A rua está passando desse lado, então esses aqui eu já vou descartar. O número 1 e o número 3. Então, ó, fiquei entre o 2, o 4 e o 5. Como que a gente vai saber qual desses que é? Ele falou que o lote tem 200 metros quadrados. Então, eu tenho aqui, a gente vai ver isso, tá? Mas eu coloquei essa questão para a gente saber os pontos cardeais aqui. A gente vai ver como que analisa escala nas próximas aulas, mas dá para fazer essa questão. Ó, pela escalinha aqui, eu tenho que esse pedacinho vale 10 metros. E esse pedação grande vale 20 metros quadrados. Que eu já estou pensando lá nos 200, né? Se esse pedação vale 20, eu tenho que aqui vale 20 e aqui vale 20. Aqui vale 20, pequenininho aqui vale 10. Esse vale 20 e esse vale 20. Esses dois terrenos têm mais de 200 metros quadrados. Então, ó,
só pode ser o número 4. Ó, tem 200 metros quadrados com a frente voltada para leste. Na parte da manhã eu tenho sol. Então, ó, o número 4 só pode ser a letra D. Então, agora a questão número 10 do Enem, 2002, né? Eu coloquei essa questão para ajudar a gente a interpretar, ó, figuras, tá? Porque o Enem é uma prova que tem muita figura, muito mapa. Então, ó, essa aqui eu achei bem bacana, embora seja do Enem lá de 2002. Então, ó, vou ler o comando da questão. A figura representa as fases da Lua no período proposto. Então, tá falando de fase da Lua. Considerando-se as características de cada uma das fases da Lua e o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, entre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias. Então, vou ter que escolher alguma coisa que ele está me falando ali, né? Que ele está me pedindo de acordo com a figura. Vamos ler o texto. Um grupo de pescadores pretende passar o final de semana do mês de setembro embarcado pescando em um rio. Uma das exigências do grupo é que no final de semana a ser escolhido, as noites sejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. Então, eu quero lua cheia. A figura representa as fases da lua. Então, vamos ver, aqui é a Terra e aqui é a lua. Então, eu tenho, ó, dia 24 de setembro até dia 2 de outubro, aqui ela está saindo da crescente, ó, para a lua cheia. Então, eu tenho que dia 2 de outubro, eu tenho lua cheia. No dia 2 de outubro ao dia 10 de setembro, eu vou estar, ó, entrando em lua minguante. E de 10 de setembro a 17 de setembro, eu estou entrando para aquele período onde a gente não vê a lua no céu à noite, né? Então, ó, e dia 17 de setembro e a 24 de setembro, eu estou entrando no período de lua crescente novamente. Ó, saindo escuro para ir para meia lua. Então, ó, considerando as características de cada uma das fases da lua, o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde aos dias, então vamos lá, 8 a 9 de setembro. Então, estaria mais ou menos aqui, até o dia 9, 8 e 9 de setembro, né? Mais ou menos aqui. Não, aqui é outubro. Ah, tá, começa aqui, ó. Então, não, né? Porque dia 10 de setembro ela vai estar meia lua, então não serve. 15 e 16 de setembro. Então, 17 de setembro tá aqui e o dia 10 tá aqui, então estaria nesse período aqui, ó. Então, eu tô saindo de uma lua crescente para ir, ó, saindo da minguante para ir para aquele período que não tem lua nenhuma no céu. Então, estaria escuro, então essa aqui também não me serve. Do dia 22 e 23 de setembro. Então, eu estaria começando a ter uma lua aqui, ó, 22 e 23 de setembro. Estaria mais ou menos nesse período aqui. Não, né? Não estaria tão iluminado. Já daria para ver a lua, mas não estaria tão iluminado. Então, esse aqui também não. Então, eu ficaria entre a D e a E. Então, ó, 6 e 7 de outubro e 29 e 30 de setembro. Então, ó, vamos ver aqui, ó, a partir do dia 24 até o dia 2 de outubro, ó, o dia 2 de outubro tá mais iluminado, né? Então, ó, 29 e 30 de setembro. Então, eu estaria mais ou menos aqui, né? E dia 6 e dia 7 de outubro. Estaria mais ou menos para cá. Ó, a partir da lua cheia, que é dia 2 de outubro, eu tô mais próximo do dia 29 e 30 do que o dia 6 e 7, certo? Porque depois do dia 2, ela já começa a entrar no período minguante, né? Porque para chegar ao dia 10, ela já vai estar
né? O dia I já entraria no outro mês, que seria o mês de outubro. Então, ela já ia estar, né, minguando. Então, a resposta certa, ó, é o dia 29 e 30 de setembro, que eu vou estar bem próximo do dia 2 de outubro. A alternativa certa é a alternativa D. Agora a questão de número 11, tá acabando, tá, gente? Ó, do Enem 2002. Embora seja uma questão do Enem 2002, ainda é pra gente calcular fuso horário, então achei bem legal trazer essa questão. Então, vamos lá, ó. Vamos ver o comando. Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 da manhã e que o investidor mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretos na alternativa. Então, ó, ele me deu um horário, ele me deu onde o investidor mora. Então, vamos ler o texto para ver do que se trata. O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas de valores estão articuladas, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de Nova York, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações de mercadorias precisam conhecer os seus horários para fazer o melhor uso dessas informações. Então, aqui ele deu um mapa, né? Veja que ele colocou a linha internacional da data aqui no meio, né? Justamente para dar aquela confundida, né? E aqui os pontos das bolsas, né? De valores do mundo. Então, vamos lá. Considerando que as bolsas de valores comecem a funcionar às 9 horas da manhã e que o investidor mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência que as informações são obtidas estão corretas na alternativa. Então, vamos lá, ele mora aqui em Porto Alegre. Então, Londres está aqui, ó. Se Londres está aqui, aqui é o marco zero, né? Greenwich. Então, ó, tenho aqui 1, 2, 3 horas. Então, aqui eu tenho, lembre-se que de leste para oeste, o que a gente faz? A gente diminui as horas. Então, vamos começar aqui por Londres. Vou escrever aqui no cantinho, tá? Ó. Londres, eu tenho 9 horas da manhã em Porto Alegre. Vou pôr assim. Então, ele quer saber primeiro vamos ver aqui, ó, Londres. Que horas vai ser em Londres? Eu tenho, ó, 3 horas para leste. Então, eu vou somar 3 horas, certo? Então, ó, 9 mais 3, eu tenho que em Londres vai ser meio-dia. Então, Londres vai ser, vou pôr aqui, ó, meio-dia, certo? Então, aqui, ó, eu tô aqui, mais 1, mais 2, mais 3. Então, eu vou ter meio-dia. Vamos ver aqui, ó, Nova York, ó. Tá pertinho aqui. Então, Nova York. Eu tenho que Nova York, olhando aqui, tá 1, 2 a oeste. Se tá a oeste, eu vou diminuir 2 horas, né? Porque eu tô aqui a leste de Nova York. Então, eu vou andar para oeste. Se eu ando para oeste, eu vou diminuir. Então, ó, 9 horas menos 1, 2 horas, eu vou ter que em Nova York vai ser 7 horas da manhã. Certinho? Então, ó, Londres vai ser meio-dia e Nova York vai ser 7 da manhã. Agora, vamos ver aqui, Pequim. Pequim, é isso mesmo. Eu olhei aqui, achei que ele ia pedir no Japão também, mas ele pediu aqui Pequim. Então, Pequim tá aqui, ó. Na China. Então, vamos lá. Pequim. Pequim está a 11 horas, né? Eu sei porque a gente fez o outro exercício ali, então vamos ver, ó.
né? Mas, ó, aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, está a 11 horas. Se é 9 horas aqui em Porto Alegre, né? Vou pôr aqui, ó, Pequim. Opa. Então, se é 9 horas, eu vou somar 9 horas mais 11 horas. Então, vai dar 9 e mais 11 vai dar 20 horas. Então, em Pequim vai ser, ó, 20 horas. Então, vamos ver aqui, ó, Pequim, 20 horas. Ah, tá, só que ele quer, na ordem, né? Aqui que a gente grifou, pode afirmar que os horários em que que pode afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretas na alternativa. Então, agora vamos ler as alternativas para ver qual que a gente vai ter que marcar, ó. Então, considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 da manhã, que o vestibular mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretos na alternativa. Então, onde que ele tem que ligar primeiro para saber? Então, vamos prestar atenção nas alternativas de acordo com o horário. Então, ó, de cara, a letra E, a letra D e a B não podem, né? Porque ó, eu tenho que Pequim tem, ó, as horas maiores. Depois, eu tenho Nova York, certo? Porque lá ainda vai ser o quê? Já vai ser, né, meio-dia. E por último, Nova York, porque ainda vai estar cedo, né? E as bolsas, né, ó, começa a funcionar às 9 horas da manhã. Então, ainda não vai ter aberto. Então, Nova York vai ser o último lugar que ele vai ter as informações. Então, a letra correta é a letra C. E agora, questão 12, a nossa penúltima questão, ó, do Enem 2020, né? Ó, casa que não entra sol, não entra médico, né? Então, ó, aqui ele já deu logo um texto. Vamos ver o que ele está pedindo. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos uma casa, darmos orientações adequadas aos dormitórios de forma a garantir o máximo de conforto térmico e salubridade. Eu falei isso na aula, lembra? Né? Para a gente ter um quarto aquecido, né? Para a gente evitar as doenças respiratórias. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir, ó, necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Ele não quer os pontos cardeais em que as janelas devem estar voltadas respectivamente, né? Então, aqui, né? Em Lisboa, então eu tenho aqui que Lisboa está no norte e Curitiba, que está no hemisfério sul. Lisboa, ele me diz, né, que está ao norte do Trópico de Câncer. E eu tenho que Curitiba está a sul do Trópico de Capricórnio. Eu sei que os trópicos de Câncer no norte e de Capricórnio no sul, eles indicam a inclinação máxima da luz do Sol, certo? Então, eu tenho que no local, a insolação ela vai ser zenital, ou seja, vertical, nos solstícios de inverno e verão, certo? Né? Principalmente no verão, que acontece dia 21 de junho no norte e dia 21 de dezembro no sul. Então, desse modo, qualquer localidade no ponto do norte do Trópico de Câncer será iluminada pelo Sol com a face
sul. E ao sul do Trópico de Capricórnio, eu tenho que será iluminada pelo Sol na face norte, certo? Então, as janelas dos quartos em Curitiba, elas não podem ter as fachadas dos quartos voltadas para o sul. E em Lisboa, elas devem ser voltadas, né? Elas não podem ser voltadas, desculpa, para o norte. Então, vai ser o oposto uma da outra, né? Então, essa questão é considerada difícil, tá, gente? Por isso que eu achei importante colocar ela aqui, ó. Então, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos, elas não podem estar voltadas, né, em Lisboa para o norte, que é aqui, e o sul em Curitiba. Então, ó, de cara eu já tenho a letra A. Por que que não pode ser a letra B? Porque se eu colocar as janelas dos quartos voltadas para o sul em Lisboa e em Curitiba as janelas voltadas para o norte, eu vou ter sol. Então, essa aqui, ó, ela tá certa, é o que se deve fazer. E a questão pede o que não se deve fazer, né? Leste e oeste. Também não, porque aí eu teria sol em outras horas do dia. Então, oeste. Então, essas daqui nem condiz, né? Eu tenho mais relativa a norte e sul mesmo. Então, a resposta certa é a letra A. E agora, a nossa última questão da lista, questão de número 13 do Enem de 1999. Embora seja do Enem bem distante aí, eu achei ela bem interessante porque ela também vai trabalhar essa questão de sombra, né? De acordo com a iluminação e onde que o sol vai estar, né? Então, ó, vamos lá. No comando da questão, ele quer, levando-se em conta a localização dessas 3 cidades no mapa, que ele vai dar, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao litoral, Equador, nível do mar, Trópico de Capricórnio e meridiano de Greenwich. Então, vamos ver o que ele quer. No primeiro dia do inverno, no hemisfério sul, né? Então, a gente está falando aqui do hemisfério, né, abaixo do Equador. Uma atividade de observação de sombras é realizada por alunos de Macapá, Porto Alegre e Recife. Então, ele me deu as cidades, ó, Macapá, Porto Alegre e Recife. Ó, Macapá, vamos achar aqui, ó, Porto Alegre e Recife. Eu tenho, ó, uma cidade bem no Equador, a outra entre o Equador e o Trópico de Capricórnio e outra abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Para isso, utiliza-se uma vareta de 30 centímetros fincada no chão na posição vertical. Para marcar o tamanho e a posição da sombra, o chão é forrado com uma folha de cartolina, como mostra a figura. Então, ó, ele pegou uma cartolina, né? Cada aluno pegou sua cartolina, pôs a estaquinha lá de 30 centímetros e vão medir a sombra. Nas figuras abaixo do mapa estão representadas as sombras projetadas pelas varetas nas 3 cidades, no mesmo instante ao meio-dia, né? Então, a gente sabe que ao meio-dia é o horário que a gente tem, como se diz, que a luz do sol está incidindo a 90 graus ali, né? A linha pontilhada indica a direção norte-sul, né? Então, aqui eu tenho norte e sul, né, em cada desenho aqui. Então, eu tenho aqui Recife, Porto Alegre e Macapá. Lembrando que a gente está fazendo isso no solstício de inverno no hemisfério sul. Então, a gente vai ter, se a gente tem o solstício de inverno, não é equinócio. Então, eu não tenho sombras iguais nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul. Então, ó, levando-se em conta a localização, podemos afirmar que os comprimentos das sombras serão tanto maiores quanto maior for o afastamento da cidade em relação ao litoral, Equador, nível do mar, Trópico de Capricórnio e meridiano de Greenwich. Então, vamos descartar as alternativas que não têm nada a ver com o assunto, né? Então,
Litoral não influencia na formação de sombra, nível do mar também não, né? E nem meridiano de Greenwich, porque eu tenho meridiano de Greenwich associado a horas, nível do mar e litoral também não tem nada a ver com formação de sombra e nem insolação, com relação às estações do ano. Então, ó, vamos lá. Eu tenho Equador e Trópico de Capricórnio. Ele me disse que é inverno no hemisfério sul. Se é inverno no hemisfério sul, eu tenho que a luz ela está incidindo, né, com a inclinação máxima no Trópico de Câncer, no hemisfério norte, que lá está sendo verão, aqui no sul está sendo inverno. Se lá está sendo verão, né, se o norte aqui, ó, vou pôr aqui, se aqui no norte é verão, eu tenho solstício de verão e eu tenho Sol incidindo com a sua inclinação máxima no Trópico de Câncer, abaixo disso, eu tenho que, quanto mais eu me afasto do Trópico de Câncer, eu tenho a formação de sombra, certo? Então, ó, quanto maior a minha sombra vai ser maior, então, quando eu mais me afastar do Trópico de Câncer. Então, não tem Trópico de Câncer nas alternativas. A linha, então, que mais se aproxima do Trópico de Câncer, que eu vou ter as maiores sombras, vai ser quando eu me afasto do Equador. E se eu for analisar isso aqui, ó, os quadrinhos que ele me dá, olha só, aqui em Macapá, eu tenho uma sombra bem pequena. Aí, depois de Macapá, eu tenho a cidade de Recife. Ó, eu já tenho uma sombra um pouco maior. E lá em Porto Alegre, olha o tamanho da minha sombra, no mesmo horário. Tá vendo? Porque Porto Alegre está bem abaixo do Equador. Então, ó, quanto mais eu me afastar do Equador, quando eu mais me afastar do Trópico de Câncer, que está a norte, eu tenho uma maior formação de sombra. Então, ó, quanto mais eu me afasto do Equador, eu tenho uma maior formação de sombra. Por que que não pode ser a letra D? Porque aqui no Trópico de Capricórnio, eu não tenho luz incidindo aqui, né? Eu vou estar no inverno, né? A luz vai estar incidindo mais no Trópico de Câncer. Então, essa também está fora. Então, a alternativa certa nessa questão é a alternativa B. Então, gente, esta foi a lista de exercício. Eu sei que foram bastante exercícios, mas eu acho que são assuntos que precisam de bastante treino. Embora a gente ache assim, mas são conceitos básicos, são fusos horários, né? É um assunto assim, bem que costuma estar no início do curso de geografia, mas sempre tem uma questão, igual essas questões com relação à iluminação, são questões consideradas um pouco mais difíceis, que exigem você ter uma percepção um pouco maior. Então, quando a gente fala assim, mas estação do ano é um assunto relativamente simples, mas a forma como é cobrada, às vezes o examinador ele pode dar uma complicada ali no meio de campo. Então, treinem bastante, façam exercícios, tá? Porque a prova do Enem, ela é uma prova que você tem que treinar, ler questão. Eu sei que a gente foi fazendo de uma maneira mais lenta, mas treine questões, tá? A prova do Enem é uma prova que exige estratégia de exercício, de exercitar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Espero muito que tenha ajudado a vocês. Na próxima aula, a gente vai começar com projeções cartográficas e a gente está sempre aqui para ajudar. Eu espero mesmo que sanem algumas dúvidas, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Ótimos estudos para vocês. Fui!